No vídeo de hoje do canal do Nicola, te falo se o São Paulo economizou ou ficou com a folha mais cara depois das saídas e chegadas. Te atualizo também sobre Gustavo Henrique, zagueiro que ainda não estreou no Timão. Quanto é que ele vai ganhar no Corinthians? O valor é alto. Falo ainda sobre o Palmeiras e reforços. Abel Ferreira deu uma esclarecida sobre o tema e eu vou te atualizar. Para completar as últimas no mercado com o Flamengo, tratando com o Betis a compra de Luiz Henrique. Por falar no xará dele, Luiz Henrique, a história com o Atlético Mineiro de fato esfriou. Preciso contar também sobre Payet, muito mais magro, em forma e vivendo grande fase com a camisa do Vasco. Tem tudo sobre a Copinha, novidades dos estaduais, enfim, muita coisa legal. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa mais antiga que é parceira do canal do Nicola. Na tela com os jogos da Copa São Paulo de Juniores, as semifinais acontecem nessa segunda-feira, primeiro com Flamengo e Cruzeiro. Flamengo buscando o seu quinto campeonato, Cruzeiro buscando o segundo. Vitória do Fla paga R$ 3,47, gostei dessa cotação e tô indo nela. Para completar, tem Novo Horizontino e Corinthians. Timão jogando na Neoquímica Arena é bastante favorito. Corinthians que é o maior campeão da Copa São Paulo de Juniores. Quer se divertir comigo na 1xBet? Super simples, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa que estreou com vitória no Campeonato Paulista 3-2 de virada contra a Inter de Limeira em Limeira. Detalhe ou destaque para o golaço de Giovanni Augusto, que havia entrado, feito sua estreia no segundo tempo com a camisa da Lusa, enfileirou os adversários e aos 49 do segundo tempo garantiu os 3 pontos vitais para a Portuguesa. Quero contar também que Cauli, meio atacante, que era alvo do Palmeiras, 2 ofertas alviverdes para tentar tirá-lo do Bahia, não rolou negócio e o Cauli teve seu contrato prorrogado de 2026 para 2028, obviamente com enorme aumento salarial, atleta que foi o grande destaque do Bahia na disputa contra o rebaixamento na Série A do ano passado, 4 gols e mais 8 assistências. Bora contar que o meio atacante Guilherme, que fez bom campeonato brasileiro pelo Goiás em 2023, já tem novo clube. Ele vai jogar no Yatai da China, existiram conversas e sondagens com clubes brasileiros, Santos, Cruzeiro, Curitiba e Fortaleza. Mas o Marcelo Robalinho, que cuida da carreira do Guilherme há bastante tempo, acabou optando em parceria com o atleta por voltar à China. O Guilherme vai ter um salário lá 4 vezes maior do que a melhor proposta recebida em território brasileiro. Bora contar ainda que Ivan, que azar, o goleiro do Corinthians que acaba de ser emprestado ao Internacional, jogou no final de semana e rompeu o ligamento cruzado do joelho. Logo na estreia, vai perder pelo menos 6 a 8 meses. Para completar o giro de notícias, queria contar que o Grêmio abriu negociações com o Rodrigo Muniz, atacante que pertence ao Fulham, velho sonho do Atlético. O Grêmio vai tentar convencer o Fulham e o Muniz a transformá-lo no camisa 9. E a saideira do giro de notícias, de acordo com o jornal Marca da Espanha, o lateral direito brasileiro Ian Couto, que se destacou, vem fazendo boa temporada com a camisa do Girona, pode pintar no Real Madrid na próxima temporada. Quero falar agora sobre Payet, meio atacante do Vasco, que tem enchido os olhos do torcedor Cruz Maltino. E toda essa transformação passa pela perda de peso. Quando ele se apresenta como reforço no Vasco no ano passado, ele estava com 88 quilos. Estava 4 meses sem jogar, havia perdido massa muscular e havia engordado. Deu para perceber durante toda a reta final do Campeonato Brasileiro a luta do Payet para ficar mais magro. Agora, de volta das férias, muito mais cuidado, ele apresenta 80 quilos, ou seja, 8 quilos a menos do que na temporada passada. Só a título de curiosidade, nos tempos de Olympique de Marselha, quando brilhou, ele jogava com 82 quilos, ou seja, nesse momento com a camisa do Vasco, mesmo com 36 anos de idade, ele está 2 quilos abaixo do peso dele nos tempos do futebol francês. Detalhe curioso também, cara que se adaptou muito à culinária brasileira, adora arroz, feijão, farofa, carne, entre outros. Tem uma série de cuidados especiais, uma dieta específica para ele, até por causa da idade e da importância. E esse resultado
de sacrifício, perda de peso e muita musculação tem garantido um Payet muito mais eficiente na pré-temporada. Foi dele o gol da vitória contra o Deportivo Maldonado, segundo jogo no exterior, segunda vitória do Vasco com os seus titulares. Payet, além do gol, foi eleito o melhor em campo. O torcedor do Vasco tem motivos para estar ainda mais animado com o meio atacante francês. Quero falar agora sobre Luiz Henrique, atacante revelado no Botafogo, vendido ao Olympique de Marselha, que interessa ao Atlético Mineiro. Segundo uma conta chamada Foot Mercato, que é francesa e tem 3.800.000 seguidores no Twitter, as negociações entre Olympique de Marselha e Galo esfriaram. Tudo porque o Olympique teria recusado a proposta de 6 milhões de euros, que equivalem a 32 milhões de reais. A informação que eu tenho é um pouco diferente. Era essa a pedida do Olympique de Marselha para que o negócio acontecesse. E o Atlético tenta convencer o clube francês a vendê-lo por cifras inferiores. O negócio ainda não está descartado, as tratativas continuam. O Atlético entende que esse jogador de 22 anos de idade seria a peça que falta para o setor de velocidade pelo lado do campo, negociação com a aprovação do Felipão. Que existe sim uma dificuldade em chegar aos 6 milhões de euros, o Galo tenta economizar e gastar o mínimo possível. Desde que voltou do Botafogo, o atleta Luiz Henrique esteve em apenas 2 partidas, ambas da Copa da França, não acabou se destacando tanto. Na temporada passada com a camisa do Botafogo foram 59 jogos, 6 gols mais 4 assistências. Bora mudar de assunto e falar sobre outro Luiz Henrique. Esse ex-jogador do Fluminense pertence ao Betis e interessa ao Flamengo. Já foi alvo também do Corinthians e do Fluminense. O Flu e o Corinthians deixaram a negociação por entenderem que não vão conseguir chegar perto dos 14 milhões de euros que o Betis exige para negociá-lo. Importante contar que nesse domingo houve uma reunião entre os representantes do Fla, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, e dirigentes do Betis. O Flamengo insistiu mais uma vez com o empréstimo e ficou bem claro que não há nenhum interesse do Betis em negociar o Luiz Henrique por empréstimo. Então, a menos que o Flamengo faça a proposta em definitiva, a negociação não deve ocorrer. Luiz Henrique, que esteve no confronto contra o Barcelona, fez boa apresentação e deixou mais alguns pontinhos com o torcedor do Betis. O Flamengo prepara uma oferta, a final, última, definitiva, de 11 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Essa proposta deve ser apresentada nas próximas horas e aí é aguardar para ver como é que o Betis se posiciona. Quero mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Verdão ainda vai trazer reforços? Não foi essa a impressão deixada por Abel Ferreira depois da entrevista, ou na entrevista depois do jogo contra o Novo Horizontino, empate 1-1 em Novo Horizonte na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. O Abel foi perguntar, e aí, vem mais gente? A resposta foi a seguinte, abre aspas, entraram 3 jogadores, saíram 3. Com o tempo vamos analisar o que temos que ajustar. Deve haver mais saídas no meio do ano, e é o preço que se paga por ganhar títulos. Mas acho que já vendemos os jogadores necessários para compensar o balanço financeiro do clube. Agora vamos ver o Paulistão e fazer os ajustes que teremos de fazer. Só um comentário breve. O Abel deu uma pequena cutucada nos dirigentes do Palmeiras com essa frase. Lembrando que, com as saídas do Arthur, do Endrick e do Kevin, o Palmeiras já bateu a meta orçamentária prevista para a venda de atletas. Ou seja, diante de novas ofertas, como por Veiga, Gustavo Gomes e companhia, a intenção do técnico português é manter todo mundo. Resta saber se a presidente Leila Pereira vai conseguir. No momento seguinte, o Abel ainda falou sobre reforços e a importância da base. Abre aspas. Vamos ver o que os meninos da base vão dar de resposta ou se teremos que esperar mais. Tem o Luiz Guilherme, o Estevão, entre outros. Luiz Guilherme, que já foi bastante utilizado na temporada passada, o Estevão, que foi relacionado para o jogo, mas cortado, acabou não ficando nem no banco de reservas. E você, torcedor do Palmeiras, entende que há necessidade de mais 1, 2, 3 jogadores? Use o espaço para comentários para dizer as posições e os atletas que você gostaria de ver contratados. Combinado? Bora falar agora sobre o Corinthians. Quero te explicar quanto o Gustavo Henrique, um dos reforços do Corinthians para a temporada, vai ganhar salário alto, tá? Vai estar entre os mais caros do atual elenco. Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Santos, do Flamengo, estava jogando no Valladolid, da segunda divisão da Espanha, e chega ao Timão ao custo de R$800 mil por mês. Esse valor inclui salários, direitos de imagem e também luvas. Nicola, por que tanta grana? Porque o Gustavo Henrique chegou sem custos. Então, para tirá-lo do Valladolid, houve a necessidade de um acordo com o Gustavo Henrique e esse valor de 800 mil inclui também o pagamento de luvas. Atleta que passa a ter 70% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, Timão que assinou contrato até 2025.
Gustavo já viveu bom momento com a camisa do Santos, acabou não se encontrando no Flamengo, teve passagem só discreta no Fenerbahçe e no Valladolid era mais reserva do que titular. Não conseguiu estrear com o Corinthians nesse final de semana na vitória por 1-0 contra o Guarani. Até foi inscrito no bid, mas ele está passando por uma fase de reforço muscular, há muita preocupação em relação a lesões para o atleta. Confesso que o custo, não ter gastado nada para contratá-lo foi bacana, mas R$ 800 mil por mês para o Gustavo Henrique, salário bastante salgado. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo para te explicar se o tricolor economizou ou está gastando mais com sua folha salarial na comparação com o ano passado. Importante contar que foram várias as saídas. Eu listei aqui 13 jogadores. Alexandre Pato, Erisson, David, Caio Paulista, Beraldo, Felipe Alves, Rai Ramos, Valse, Pedro Vilhena, Thiago Couto, Léo Silva, Thales Costa e Gabriel Neves. Ainda deve sair mais gente. Apenas 4 contratações, pelo menos até o momento. Eric, Luiz Gustavo, Bobadilha e Ferreira. Apesar da diferença gigante a favor de saídas, posso dizer que a folha salarial do tricolor hoje é mais alta. Vou te explicar os motivos. Tem uma comparação importante também que eu esqueci de fazer. A nova comissão técnica é bem mais barata do que a anterior. Vale a lembrança de que Dorival Júnior ganhava R$ 1.200.000 por mês, o Carpini chega para ganhar na casa dos 500 mil. Então são R$ 700 mil de economia. Só que os jogadores contratados são mais caros. Por exemplo, Ferreira e Luiz Gustavo chegam para ganhar na casa dos R$ 700 mil por mês. O Eric um pouco abaixo dos 500 mil e o Bobadilha mas mais ou menos com a mesma cifra. Só que aí vale a lembrança de que o São Paulo precisou fazer reajustes em atletas que já estavam no elenco. Lucas Moura, por exemplo, saltou de 1 milhão para R$ 1,5 milhão. O Rames Rodrigues, da mesma maneira, tinha vencimento de 1 milhão, passou a 1,5 milhão. Isso já estava previsto no contrato do Rames. O novo acordo com o Lucas lhe garantiu aumento. Houve também renovações salariais com reajustes para Luciano, para Alisson, Wellington Rato, Pablo Maia. É por causa disso que hoje a folha salarial do São Paulo saltou de mais ou menos 16 milhões de reais por mês para algo na casa dos 17 milhões e meio de reais. Um aumento já esperado, aguardado pelo São Paulo, que pretende, com a força da Libertadores da América, com participação em Copa do Brasil, ter um elenco ainda mais forte, um lateral esquerdo e um centroavante. São as prioridades do momento. Prometo ficar de olho nessas novidades e qualquer coisa conto para vocês, tá bom? Curtiram o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Voltamos à noite. Abraço, tchau!